Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que só não considera os Estados Unidos um lugar pra morar porque não considera que eles têm alguma culinária que vale a pena. Pois é, eu sou o Gustavo, já aprendi a fazer o máximo que tem de culinária dos Estados Unidos, que é um hambúrguer na churrasqueira. E a batata frita. Já tô satisfeito. A batata frita na churrasqueira ainda não fiz, não. Mas hoje, finalmente, conseguimos visto americano para entrar nos Estados Unidos. Olha, gravar um podcast com o perseverante Eliezer, um goiano que por mais de ano tentou ser meu amigo e finalmente conseguiu. Aê! Aê! E eu tô aqui com o Paulinho no feriado do trabalho, sem trabalhar, pra falar de fé e trabalho. Aê, Paulinho! É feriado hoje? É feriado do trabalho nos Estados Unidos? É dia do trabalho aqui. Dia do trabalho. E 1º de maio não é? 1º de maio, que é o Dia Mundial do Trabalho, não é feriado aí? Não, aí normal. Olha só o serviço, né, cara? Califórnia, tem que trabalhar. Olha que legal, gente. Estamos num jet lag diferente, né? Falando do jet lag, da diferença de horário. Hoje eu tô no futuro, Gustavo tá no meio do caminho e o Eliezer tá 4 horas pra trás do Brasil. Então, nas pontas, 9 horas de diferença. Ele de manhã, isso. Gustavo. Hoje dá pra falar o bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Exatamente. Hoje dá. Bom dia, Eliezer. Boa noite, Paulinho. E boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Muito bom, gente. A gente vai falar sobre fé, sobre trabalho, sobre a jornada do Eliezer, que é uma jornada diferente das que a gente já ouviu por aqui, para conhecer um pouquinho mais sobre como ele entendeu o seu chamado, sua vocação, durante todo esse processo nesse jet lag desse mês. Ô Eliezer, então você conheceu a Tente por causa do podcast Irmãos.com e por causa do jet lag, olha aí. Exatamente, o bichinho do podcast me picou também. E a partir de Agostinho, um podcast que vocês gravaram, aí comecei a maratonar, buscando por assuntos que me interessassem. Aí escutei o primeiro jet lag, não lembro exatamente a sequência, e lembro de chorar igual uma criança, porque parece que estava sendo gravado pra mim. Que legal. Poxa, qual que foi esse episódio? Foi um dos primeiros, primeiro ou segundo, eu não lembro bem a ordem, mas me tocou cada palavra daquele podcast e eu me vi na mesma situação e me sentindo totalmente inútil. E quando você ouviu, você já morava aí nos Estados Unidos, não é? Já, e a gente tá aqui há 4 anos. A gente só grava jet lag há 3 anos, Há 3 anos. Com pouco tempo. Eu disse que é uma história diferente porque a gente já contou história de tudo aqui, né? De gente com chamado missionário, que entendeu ser fazedor de tendas como uma maneira de levar o evangelho, o de gente que já se preparou com o seu trabalho, já viajou, ou que foi com o estudo. E você tem uma história um pouquinho diferente porque você foi entender o que você era, o que você podia ser, já estando fora do Brasil, né? Exatamente, Até hoje eu não sei dizer por que a gente veio pra cá. É mesmo? Pra ser sincero. Você não tinha o sonho americano, não? Pois não você queria... como um bom goiano, fala a verdade. Se você é goiano ou se você é de Valadares, tem um sonho americano. Não tem, mas o ponto é esse mesmo. Meu pai morou aqui por muitos anos no passado e eu nunca quis vir. E o goiano é assim, ele vai e carrega mais um ou mais 2. E eu vim muito por isso, influência da minha irmã. Mas nunca foi sonho meu. Tanto que quando a gente pensou de vir inicialmente, a gente vamos ficar lá uns 6 meses, o foco era desenvolvimento do inglês, esse tipo de coisa. E só que aí você começa a olhar o trabalho, apartamento, plano de saúde. Ok, então vamos fazer um plano um pouquinho maior, quem sabe 2 anos. Enfim, e isso foi gerando aí o nosso vínculo pro lado de cá. Os 4 anos, então você veio primeiro com esses curtos prazos na cabeça e foi ficando. Foi ficando, Aí, enfim, eu nunca foquei no sonho americano, de, vou desenvolver na minha carreira, porque... Tem uma casa no subúrbio, uma casa de 2 andares, os 2 carros na garagem, aquele jardinzinho com a cerquinha, né? Ainda que essa não seja a realidade da Califórnia em si, né? Tá. Em São Francisco. Isso é uma coisa que é muito
caro aqui na região de São Francisco, é aluguel. Mas, enfim, pelo fato de estar no Vale do Silício e eu ser analista de dados, né, é natural dos meus colegas de trabalho sonharem vir pra cá, trabalhar nas Big Techs e tudo mais. E eu acabei que não, né? Isso, de certa forma, está acontecendo devagarzinho, é natural da profissão que eu exerço, mas nunca foi assim, vou pra me desenvolver no mercado americano, né? Então, assim, de fato, eu estou, como diz a música, eu estou dando o passo e Deus tem colocado o chão logo após. Que legal, cara. Mas vamos entender, então, a história de onde começa lá atrás. Eliezer, a criança em Goiânia, do pé vermelho, como que é? Do pé rachado, é isso mesmo. Passando o calor do nosso cerrado. Sim, meu pai era pastor até quando eu tinha 11 anos, então sempre cresci de igreja presbiteriana, igreja tradicional. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Depois disso, meu pai deixou, né, o pastorado por vários problemas, e isso vocês vão ver que linka com a minha história também. Então, sempre tive na igreja, sempre muito atuante, eu sou músico, sempre envolvido com o Ministério de Música, nunca afastado da igreja. Em muitos momentos, para ser franco, não muito presente com Deus, mas nunca ausente da vida ministerial, de certa forma. Quando eu fiz para 18 anos, alguém me convidou para ir fazer teologia, né? No seminário em São Paulo. E na época, junto com teologia, eles tinham, isso no ano 2000, né? Eles tinham um curso de bacharelado em música sacra, que em resumo era assim, a gente eram 4 anos, desses 4 anos, 2 anos e meio era voltado para música, 2 anos e pouquinho voltado para teologia, com os cursos regulares de teologia. Primeiro um, depois outro? Ou não, era junto? Mix. Tá. Misturado. Mas, de certa forma, você, uma vez formado, você podia fazer só a complementação e você, de certa forma, sairia depois de um tempo com as duas formações. Teologia, pelo seminário presbiteriano, e música sacra, né? E eu, então, quis. Vou fazer, gostava muito de música, entendia que, como ministro de louvor, isso seria importante para minha carreira, para minha vida pessoal também, né? Isso é só época de faculdade, assim, terminou o ensino médio, o que eu vou fazer da vida foi buscar teologia com música. 17 para 18. Nessa época eu não sabia que eu queria fazer de outra profissão. Como a maioria das pessoas dessa idade. É aquela coisa, eu também passei por isso. Eu sempre fui muito envolvido com a igreja e eu gostava muito daquele ambiente. Eu queria ficar naquilo. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi fazer teologia, porque eu quero morar nesse lugar, né? Eu quero estar sempre aqui envolvido com essas pessoas e tal. Mas aí, como diria o Tiagão, um amigo nosso, né, Paulinho? Deus teve misericórdia dos fiéis e aí mudou o rumo da nossa história. Encaminhou para outro lado, exatamente. Mas é aquela coisa, gente. Eu acho que hoje a nova geração, eles têm tido uma orientação mais adequada, têm conhecido mais o mundo, né? Mais opções, o que dá pra se fazer, né? A gente nessa época aí, final de anos 90, começo de ano 2000, cara, a gente não tinha muita informação, né, cara? Os nossos pais menos ainda, mas o que se podia fazer, as profissões, a gente procurava, assim, por, sei lá, o que tá dando dinheiro, o que tem mais glamour mais até. concorrido. Exato. Exato. Né? Aí você pensa assim, vou fazer uma faculdade de história, por exemplo, sem desvalorizar quem fez história, né? Mas aí o pessoal vinha, não vai fazer isso não dá emprego pra ninguém consegue ser alguém na vida estudando isso, mesmo, né? Hoje em dia, né, as pessoas com essas profissões têm muito mais oportunidades do que a gente tinha nessa época, né? Exatamente. Foi nisso que eu fui. E curioso que quando eu fui na igreja presbiteriana, você não pode falar assim, eu vou pro seminário. Você precisa de uma aprovação de um conselho da sua igreja, mais de um conselho do presbitério, é todo um critério para saber se você é de fato vocacionado, tudo mais. Quando eu fui para essas reuniões, eu acabei ouvindo dos 2 conselhos que eu passei a seguinte coisa: não, faz teologia primeiro, a gente reconhece em você um chamado pastoral, depois você complementa com a música, mas não vai na música primeiro não, vai pra teologia, tá precisando, aquela coisa. E na época, eu, especialmente por conta do que aconteceu com meu pai, ele deixou o pastorado, enfim. Um pouco ferido também? Difícil, isso. Tá. Eu achei que não. Falei, não vou pra esse caminho não, vamos fazer música mesmo. E fui e comecei a estudar então esse mix de música e teologia. Durante o meu curso, era assim, espetacular a parte de música, eu amava tudo, muito clássico, né, orquestra e tudo mais, fazia intensivo de piano nessa época. E as aulas de teologia eu tinha muita dificuldade. Porque era tristeza, né? Alegria e tristeza ao mesmo tempo.
Deus estava confirmando o chamado, né? Eu fui muito mal instruído também, com expectativa muito diferente. Nossa, desde o primeiro dia da aula inaugural, que eu vi um pastor super renomado, liguei pra minha mãe, fulano de tal vai falar no culto de abertura. E quando ele abriu a Bíblia e não leu nenhum texto, só falou da estrutura da igreja, aquilo me decepcionou tanto. E eu imaturo demais com 18 anos. E aí, nessa época, comecei a envolver com seminaristas e, Jesus, eu não quero ser igual esse cara aí. Eu também não quero ser igual ao meu pai. E olha lá se meu pastor é um bom exemplo. Ai, meu Deus. Oh, Jesus. Mas aí você vê que a imaturidade minha também da idade, provavelmente hoje a minha reação seria diferente. Mas eu comecei a estar num ambiente de teologia, achando que eu estaria num seminário de busca intensa por Deus, né? Obviamente com estudo, mas o que eu vi foi o que eu via no meu terceiro ano do ensino médio. Um concorrendo com o outro, algumas coisas que não eram muito legais. Estou falando assim de um contexto que talvez não seja a realidade, e eu espero que não seja mesmo, mas naquela turma daquele ano foi esse um contexto bem chato. E eu comecei então a perceber, será mesmo que me faltam espelhos, me falta maturidade, me faltam exemplos, será que esse é o meu caminho, né? E por gostar muito das aulas de música, eu ainda fui. Fiquei nisso 3 anos e meio, a minha intenção era ficar 4 anos, mas no terceiro ano eu desisti. Achei que estava sendo caro demais o preço de ficar longe da família, que eu fui para São Paulo, né? A gente morava no interior de Goiás nessa época, e não, vamos dar um tempo com isso aqui, volta. A igreja te ajudava financeiramente de alguma maneira ou era tudo por conta? Tudo por conta, Tá. Faltou, assim, talvez se a gente tivesse pedido, eles teriam, acredito eu, feito algum tipo de ajuda, mas não, na época minha mãe conseguiu se virar e foi, com muito sacrifício, é verdade, mas foi. Mas daí você desistiu porque não estava vendo valer o investimento, né? É isso? Exato, foram... Nisso, por exemplo, minha irmã foi também, ela também entrou, ela também é musicista, e para ela não poderia ser pastora, né? Não tem isso na igreja presbiteriana, mas ela seria como uma teóloga, bacharel em teologia, e também desistiu primeiro que eu, na verdade, quando a gente entrou no terceiro ano, ela falou assim, não dá, vou para outra coisa. Então, assim, eu não tô de forma alguma colocando a culpa no que eu tinha, eu tô colocando a culpa em mim, né? Faltou talvez a minha expectativa ruim, a minha imaturidade, mas o fato foi que eu não me encontrei. Naquele momento eu imaginei, não, acho que não é isso aqui, eu vou voltar para Goiás e vou tentar descobrir uma outra coisa pra fazer. Sem nada em mente, né? Nada. A música não era uma opção no momento também, né? Pra você seguir. Não, porque músico numa cidade pequena no interior de Goiás ia tocar em bailão. E eu não queria. Não tinha muita possibilidade com músico no interior de Goiás naquela época, não. Isso no ano 2003, 2004. Se não fosse um sertanejo, né, cara? Um sertanejo dava... Se você soubesse, né, o que ia dar o sertanejo, já podia estar aí, né? Pois é. Mas, enfim, voltei e agora o que eu faço? Ok, vamos caçar uma profissão aqui e nas opções que eu tinha na minha cidade, tinha lá uns 6 ou 7 cursos só, né? Aí esse não, talvez sistemas de informação, talvez administração, aí você escuta administração, cuidado, não sei se tem muito mercado de trabalho. Acabei optando por sistema de informação por falta de opção também. Vamos nesse, pelo menos a do futuro, vai ter trabalho sempre. Cara, e isso tava certo, hein? Isso é verdade. Isso tava certo, cara. Eu conversei com um amigo nosso, o Matheus, que tá em Portugal, e ele veio pra Portugal por causa da profissão. Ele falou que não para de chegar brasileiro, cara. Não para de chegar brasileiro por causa dessa área, assim. Aqui na Europa eles têm muita demanda e pouquíssimos profissionais qualificados, né? Então, assim, como tem aberto portas, né? Sim, muito. Paulinho, a Europa, aqui nos Estados Unidos também, aí se você vê o Canadá, eu sei de muita procura. E agora estava vendo uma matéria recente que o Brasil deve sentir nos próximos anos essa carência, porque os nossos sêniors no Brasil estão trabalhando para empresas de fora. Olha então isso. O mercado brasileiro, a tendência é de passar a mesma escassez que passa aqui, que passa na Europa, Portugal, tudo mais. Olha só. Passar no Brasil em pouco tempo. Essa notícia é boa. Principalmente que você está ensinando programação para seus filhos, né, Gustavo? Isso, principalmente que eu estou preparando minhas crianças aqui. Os 4, né? Preparando os 4. É verdade, pode seguir. Então, esse mercado de fato é muito bom nesse sentido. Quando eu entrei na faculdade, não tive muita estranheza, gostei do curso já de cara, eu sempre tive mais a aptidão para matemática, música e matemática tem muita sincronia também. É verdade. Conectado, né? É uma área muito comum. Verdade. Então, para mim não foi um choque muito grande e ok, você entra no ritmo que você só percebe que você tava no ritmo louco quando você sai do seu país 15 anos depois de trabalho e aí, enfim, a vida começa a seguir nessa loucura de trabalhar demais e a gente não percebe. Mas daí você vai para os Estados Unidos que trabalha demais também, né? Eu vou querer ouvir essa parte, mas antes de chegar lá, continua
continua a sua história. Isso, mas... Então, beleza. Então, passaram 15 anos e aí você tava nos Estados Unidos. Sozinho. Não, pera aí, gente. Você deu um jump muito forte. Pulou muito rápido. Não precisa ser mega detalhista, mas também não deixa a gente assim com um vácuo de 15 anos numa história de nem 40, né? Não, vamos voltar. Não, 40 tem. 40 tem, então não. Nessa época, ainda morando no interior, em Mineiros, envolvido com missões também. Missões de curto prazo, em primeiro momento. E sempre com aquela vontade, quem sabe um dia, né? Aquela coisa do amanhã eu queria fazer isso, quando eu aposentar, talvez esse seja meu caminho. Esse é um erro que a gente comete, achando que a vida vai dar tudo a favor pra você fazer alguma coisa, mas não. Então, comecei a envolver com missões a curto prazo, e uma dessas missões em curto prazo, a gente passou 30 dias na Bolívia, um bairro bem pobre de Santa Cruz da Sierra, e essa viagem mudou minha vida por vários motivos, mas o principal é que eu conheci minha esposa nessa viagem. Olha aí. Então, brasileira ou boliviana? Brasileira. Goiana. Eu fui pra lá, não, paranaense. Paranaense. Eu fui pra lá com a intenção de abençoá-los e no fim eu voltei abençoado. Voltei com o início de um namoro então com a Mariana e com o coração reaquecido no sentido de preciso fazer alguma coisa. Não dá pra só continuar tocando no culto de domingo à noite e achar que Deus só me chamou pra isso. Então essas missões de curto prazo, e a gente, na época, o nosso trabalho era muito com o que se fazia, né? Vocês vão lembrar bem, teatro, dança, música, esportes. Então a gente fez isso na Bolívia. De porta em porta, né? De praça. Eu cheguei pra Inglaterra, fiquei um mês lá pra ser juiz de futebol de soccer camp pra garotada. Então tudo isso que foi acontecendo com intenção de pregação do evangelho, mas fazia o que tinha pra fazer. Fizemos missões urbanas em São Paulo também por 30 dias. Então fazia parte da minha rotina juntar dinheiro, porque em julho, nas férias, a gente ia fazer algum tipo de trabalho missionário. Olha só, o primeiro jet lag que a gente gravou com o Davi, ele conheceu a esposa dele numa viagem missionária pra China. Olha aí. Quando eles dois foram pra China pra evangelizar, pra abençoar os chineses, e eles foram abençoados, estão casados aí, tem uma filhotinha. Exato, olha aí. Que a viagem missionária é de curto prazo, mas os dois pensam igual. Estão com a mesma visão, tem né? Tem várias famílias, casais a gente já entrevistou aqui, que se encontraram porque Deus tinha dado a mesma visão pros dois. Exato. A mesma visão missionária. Exato. E quando a gente volta da Bolívia, então, num pré-namoro, né? A gente ficou um ano de namoro, um ano noivado e a gente tá, então, há 15 anos casados. Ficou muito esse sentimento. E é o que a gente faz. E então eu mudei pra Goiânia, que ela é paranaense, mas morava já em Goiânia nessa época. Sempre atuando na igreja, continuo do mesmo jeito. A vida minha, nesse sentido, era igual. Sempre firme na igreja, atuando no ministério e sendo suporte, e às vezes lidando com jovens, adolescentes, e mais envolvido com a música. E trabalhando como analista de dados na maior empresa de software da América Latina. Então a minha carreira começou a ter um certo destaque. Qual que é a empresa? Na TOTUS. Na TOTUS, tá. Que é TOTUS com V, né? Tem que sempre explicar. Era bem grande. Em latim. Isso. Então, assim, trabalhando muito com isso e com igreja. E esse é o pré-Estados Unidos, Gustavo. Aí, enfim, chegam filhos e as coisas vão só no dia a dia. E eu comecei, então, a girar no pagamento de conta. Então, trabalho igual um louco. Aos fins de semana, atuante na igreja. Segunda-feira, trabalho igual um louco. Aos fins de semana, atuante na igreja. E como que você via o trabalho nessa época, assim? Você entendia como seu ganha-pão mesmo? Ou você já tinha alguma visão, assim, de reino, de usar o trabalho pra construir um mundo melhor? Como que era na sua cabeça? Não, Paulinho, pra ser franco, 100% desconectado. Então aqui eu tô no trabalho e de domingo eu tô na igreja. É claro que eu já apoiei, por exemplo, Projeto Crescer de Goiânia, que ajuda crianças, então às vezes precisava de voluntário pra dar aula de informática básica, e aí, vou ali num projetinho curto de verão. Sim, mas não era lá no seu trabalho, era um outro projeto. Isso, era outro projeto de verão. Seu trabalho era só o trabalho. Isso, claro, né? A gente que é cristão, é impossível não deixar marca se você for um cristão. Então, eu era reconhecido como cristão no meu trabalho, mas nunca intencionalmente eu tomei atitudes, enfim, de ser mais intencional nas minhas relações dentro do trabalho. E é por isso, por exemplo, quando eu escutei o podcast do Gustavo, ele falando sobre as estratégias de evangelizar num parquinho do condomínio, isso tudo me constrangeu muito, que eu falei assim, gente, por que eu perdi tanta oportunidade, né? E é curioso porque eu vou acabar chegando nesse ponto em relação à cultura americana, mas
na cultura brasileira, ainda que eu sendo brasileiro e ser 100% imerso na minha própria cultura, sempre naquela, até que ponto eu vou, né? Se eu for intencional demais, o cara vai espirrar e eu perdi a chance, nunca mais eu tenho esse cara. Então, eu, pra ser franco, sempre fui aquele cara que o coração batia por missões, tinha ali um interesse em ser em tempo integral com a igreja, mas sempre vivi de segunda a sexta no meu trabalho, né? Sem coisas erradas, sem, enfim, mas sem intencionalidade, sem ser um cristão de fato no meu mercado de trabalho. Tipo uma pessoa comum. Uma pessoa comum com caráter, com valores, né? Mas assim, ainda sem ter sido ativado, né? E ativado é uma boa palavra. Ativado. Tava ali dormindo dormente, né? Ali quase lá, né? Sendo preparado pela igreja local, mas sem estar ativado ainda. Sim. Essa ativação acabou acontecendo muito legal quando a gente escuta isso, né, Paulinho? Acontecendo num podcast, num Jetlag, num irmãos.com. Que legal, porque cara. Isso dá pra gente um feedback. Nossa, dá um ânimo. Hoje a gente tá gravando com alguém que chegou nesse mundo por conta desse próprio programa que a gente grava. Então isso é muito legal. É Deus deixando a gente perceber alguns frutos, né, desse trabalho, que nem sempre a gente fica sabendo. O Eliezer mesmo tentou me contar por muito tempo, até que a gente ficou sabendo recentemente. Gente, ó, fica aí uma dica pra quem já tentou contactar o Gustavo, tá? Insiste mais um pouquinho, ele é um cara legal, ele só faz mais coisas do que ele dá conta, sabe? Isso. Lembrando a todos, mudei de emprego durante esse ano. Nesse novo emprego, apesar de já estar trabalhando muito, eu acho que a culpa é mais minha do que do trabalho. Ainda não estou tão envolvido depois do expediente, antes do expediente, na hora do almoço, que eu não consigo conversar. Então já tô de volta aí. Mandem mensagem. Quem sabe não é a sua vez. Mas o Gustavo me disse que eu fui persistente. Eu não fui persistente, não. Na verdade, eu desisti do Gustavo. Aí eu escutava o podcast. Aí, tem que falar com o Gustavo. Parece que eu conheço o Gustavo há anos, assim, é meu amigo de infância. Aí tentava, o Gustavo não me respondia, eu desistia de novo. Fica nessa. É por isso que não pode parar com o podcast, Paulinho. Tá bom, pra sempre lembrarem de escrever pro Gustavo, né? Tá certo. Isso, senão vai acabar a amizade com muita gente, viu, Paulinho? Se a gente parar de gravar aqui. É verdade. Mas aí, como é que surge Estados Unidos? Você já falou, né? Seu pai foi primeiro, é isso? Por causa de emprego também? Como é que foi? Meu pai, nessa época, quando eu tinha 11 anos, ele se separou da minha mãe e veio. Ficou aqui um bom tempo, mudou pro Japão, enfim. Meu pai também é nômade, ele tem o ritmo dele, assim. Tá. Mas a minha irmã veio pra cá primeiro. A mesma da teologia lá, com você? A mesma da teologia. A gente foi junto pra São Paulo. Essa sua irmã aí é a abrindo caminho. Líder aí. A desbravadora. Ela é mais velha que você? Não, ela é mais nova. Mais nova, tá. Mas a mulher é mais precoce mesmo, né? Normal. A gente é mandado, não adianta. Mas a Denise veio primeiro e logo com 6 meses, então, veio esse convite. Vem pra cá, passa um tempo. E aí, inicialmente, seria um projeto de curto prazo também. Mas, peraí, esse projeto de curto prazo, você estava empregado na TOTUS ainda, não? Sim. No meu último ano, eu abri uma empresa e era parceiro da TOTUS. Tá, aí você iria para os Estados Unidos com a sua empresa, desenvolver um projeto lá, ou você tinha algum contato lá já para fazer esse trabalho? Zero, Paulinho, não. No meu último ano no Brasil, eu quis passar por um burnout, né? Hoje é moda falar. Na época eu também não sabia que de fato seria burnout, mas eu tava muito cansado, assim, foi um ano difícil, eu entrei em projetos grandes e me desgastaram demais em tempo de dedicação, em tempo de estudo, e eu tava, assim, louco para aparecer um fator novo para mudar o que a gente tava vivendo. Tanto que a minha empresa no Brasil, eu tinha um sócio, né, na época, e na época eu disse pra ele, preciso de alguma coisa, não dá pra continuar do jeito que tá, a gente precisa tomar uma estratégia. Sabe quando você chega num ponto que dói pra crescer, mas do jeito que tá não dava mais, a gente não tinha condição, ou a gente investia, trazia mais gente pra conseguir ter uma vida de qualidade melhor, porque na verdade a empresa era só nós dois mesmo, ou a gente não conseguia naquele ritmo que tava, e eu fui o primeiro a dar o grito de tá pesado, não dá pra ser dessa forma. Nessa época a Denise aparece com um convite, vem pra cá passar um tempo. Inicialmente, como eu disse, ok, passa
passo um tempo lá, a gente dá uma pausa por aqui e volto. Só que essa logística ficou difícil. Como é que eu ia fazer com um cliente? Como é que eu ia fazer com moradia? Se eu viesse sozinho, ficar 6 meses longe da minha família? Isso soou um pouco, enfim, pra mim acho que não seria muito legal. Mas por outro lado, como é que eu tiro meus filhos da escola por 6 meses? Nossa, então, o projeto de curto prazo acabou no planejamento. O visto também, né? O visto, 6 meses você pode ficar nos Estados Unidos só, legalmente. Sim, como turista, 6 meses. E teoricamente você não pode trabalhar também, né? Você tem o visto de turista, né? Não pode trabalhar. Então, assim, ou a gente poderia ter ido pro visto de estudante também, que aí você teria até 2 anos, mas também você não pode trabalhar, e aí você vai ter que financiar tudo. Na época o dólar tava caríssimo, tava 3,60. Saudade dessa época. Muito, né? Mas mesmo assim, ganhando em reais é difícil. E outra coisa, né? Você chegar pro meu sogro, por exemplo, e dizer pra ele, tô encarando um projeto novo, sem nenhuma garantia, sem nenhuma expectativa. Vou levar a sua filha, seus netos. Seus netos que vinham todos os dias. Gastar muito mais pra morar pra nada. Lugar, né? No fim das contas, foi isso que aconteceu. A gente veio... Imagina eu falando isso pro meu sogro. Foi exatamente o que aconteceu. Mas aí a gente foi aos poucos, né? Veja bem, por esse lado, depois por esse lado, enfim. Bom, aí a gente pensou, então vamos um projeto um pouco maior. E aí sim, eu corri atrás de visto e eu acabei descobrindo nisso tudo que eu tinha a possibilidade de ir por um visto definitivo de residência por conta do meu background. Então eles têm vistos de habilidades especiais. Então, mesmo sem emprego? Sim, porque eu consegui comprovar para eles que eu tive mais de 10 anos na área de TI, eu era formado, eu tinha alguns projetos de relevância que foram destaque na própria TOTS na época. Então esse tipo de visto, inclusive, se alguém pensa em migrar, é um ótimo caminho. Não fazia ideia disso. Sim, a diferença desse para o famoso H1B, que o H1B as pessoas aplicam e você precisa de um patrocinador americano. Uma empresa vai dizer assim, eu vou trazer o Eliezer e aplico por visto para ele. Esse outro não. Esse outro eu tô dizendo, eu sou um profissional de relevância na minha área e quero aplicar. E nesse você não precisa de um patrocinador. Nossa. Foi o que me salvou, porque eu não tinha uma empresa, igual eu disse pra vocês, eu nunca sonhei em sair do Brasil. Então, nunca fiz LinkedIn em inglês, nunca busquei como é que se conseguia visto, eu fui descobrir isso no mês de vir pra cá. Um mês? Foi rápido assim? Foi. Eu ainda entrei como turista, não consegui aplicar para o outro visto antes, mas no terceiro mês, antes de vencer os 6 meses, a gente conseguiu entrar com um processo de residência permanente. Já estando lá. Já estando aqui. Não, e tudo foi assim, mão de Deus demais, porque, como sempre né? Pra você ter uma ideia, a gente chegou... Eu tinha ouvido falar desse visto no Brasil antes de vir, mas na época, há 4 anos atrás, não tinha a divulgação que tem hoje. Talvez hoje eu tô na bolha, então eu vejo isso o tempo inteiro, mas na época eu não sabia de nada disso, né? Então, a gente começou a ir na igreja brasileira, porque a língua tava pegando um pouco ainda no início. Um dos dias eu fui, o pastor, assim, na primeira semana ele já me colocou pra tocar. Aí na segunda semana ele falou assim, vem mais cedo semana que vem, você vai tocar com a banda e vem pra você passar o som. Nesse dia eu cheguei lá 1 hora mais cedo antes do culto, e aí minha esposa ficou por ali pra esperar o ensaio, e ele disse pra ela assim, não, faz assim, Mariana, você vai pegar esse papel e a caneta, você vai ficar lá fora recepcionando as pessoas que estão entrando. Você vai, se for, dar boas-vindas pra eles, Jesus te abençoe e tudo mais. E pega o nome dos visitantes. Aí a Mariana disse, mas eu não sei quem são os visitantes. É a nossa segunda vez na igreja. Aí ele disse assim pra ela, não tem problema, você pergunta, você é visitante? Se a pessoa falar não, você fala bem-vindo. Se ela falar assim, sou, então bem-vindo, qual que é o seu nome, o que você faz? O visitante recepcionando os visitantes. Aqui na minha igreja, considera visitante as 3 primeiras vezes. A partir da 4ª, você já pode considerar que você faz parte da galera. Mas da segunda vez ainda é visitante. Isso. E nesse primeiro dia, chegou um casal na igreja, eles eram visitantes, e quando acabou o culto, eles tinham lá um jantar e tudo mais, e a Mariana me disse, amor, aquele pessoal ali é visitante, peguei o nome deles, e eles estão numa mesa sozinhos, vamos sentar com eles, a gente também é visitante, mas é uma boa oportunidade. E nesse dia, nessa conversa, esse casal, que hoje se tornaram nossos amigos, me falaram dessa possibilidade de visto, e ele me disse, eu fui isso no Brasil, eu trabalhei com isso, eu também, eu sou formado, eu também, eu fiz esse curso, eu também, e eu tenho um green card, então por que você não tem? Eu não sei, porque eu não tenho, então vamos tentar. Rapaz, essas conversas de goiano é assim, os 2 goianos encontram. Ele é goiano mesmo. Aí, ó. Viu, mas então você aplicou para esse visto definitivo para já ter o green card? Ele é um caminho direto. O tão sonhado green card por todos os imigrantes dos Estados Unidos? Essa é uma das vantagens. Esse é um dos vistos, né, que ele vai com caminho direto ao green card. Caramba! E quando ele me disse os critérios, e eu bati em todos os critérios, então eu disse pra ele, ok, vamos... Quem que era a sua advogada? E ele passou a advogada dele, e eu fui
atrás dela, um escritório americano lá da Flórida. Enfim, e começou a nossa luta por documento. Isso foi excelente porque foi muito rápido. O meu processo inteiro demorou 1 ano e meio, mas com 2 meses chegou a autorização de trabalho para nós, Social Security. Então, caramba, cara. A vida começou a deslanchar nesse sentido. Isso é muito impressionante. Das histórias a gente conhece dos imigrantes brasileiros. De tudo. Não. Tô aqui também chocado. Não, porque assim, é os Estados Unidos, cara. É o país mais difícil de entrar. Vou preparar minha documentação. Prepara a sua, Paulinho. Você é bem mais qualificado, Gustavo. Mas você entra com o cidadão europeu, né? Você não precisa. Você é chique. Mas você também não é. Uma qualificação que flui nas suas veias. Mas não é essas mil maravilhas também, não. Eu só não preciso ir no consulado pra pegar o visto de turista. Eu posso fazer pela internet, pagar a taxa, isso facilita e tal. Mas acho que pra trabalhar, coisa assim, o processo é outro. Sabe? Teria que ter tudo igual. Né? Acho que sim, não sei. Mas aí você já deu entrada e saiu rápido assim, legal, em muito pouco tempo, e já podia tocar a vida no solo americano. Podia tocar a vida. Como cidadão americano. Ou estadunidenses, pra ser mais justo com o resto da América, né? O processo em si da aprovação da residência permanente, ele demorou ali 9 meses e eu fui pegar o Green Card mesmo com 1 ano e meio. Só que com 2 meses eles já mandaram a autorização de trabalho, que é o que eu precisava. Que é o que eu tava louco, porque já tava difícil, não tem como se manter pagando em reais, né? E aí, com a autorização de trabalho em mãos, eu comecei já a olhar pra trabalhar. Fiz trabalhos temporários, dirigi Uber por um tempo, porque meu inglês ainda tava muito carente nessa época, e comecei então a participar de ONGs, outra coisa que a gente nunca sabe, né? Tem ONGs aqui especializadas em imigrante no meu perfil, que era gente que tinha documento, tinha um pequeno gap, mas que tinha uma profissão, assim. Então, eles fazem tudo, eles me ajudaram demais, desde mudar a minha cabeça em relação ao processo de entrevistas, a network, enfim, tudo. Pegaram na mão, a gente fazia simulação de entrevistas juntos e tudo mais. Isso que legal. Foi um presente de Deus, eu não gastei $1 pra fazer isso. Uau. É óbvio, é uma organização que hoje eu sou voluntário, eu ajudo os imigrantes que estão chegando. Que legal. Como forma de devolver, mas assim, a gente foi muito abençoado por isso, pela possibilidade de ter o documento rápido e por Deus ter colocado pessoas no nosso caminho, seja a ONG, seja o amigo da igreja no dia do ensaio do louvor, seja minha irmã, que nos deu um caminho de certa tranquilidade. Até que, às vezes, falar assim, dessa forma, parece que foi tudo fácil e não foi, né? Primeiro ano como imigrante, vocês sabem, é terrível, é difícil. A gente tropeçou bastante, mas olhando por cima, eu consigo ver que Deus foi generoso demais conosco. Nós somos muito abençoados nesse sentido. E nessa época você estava na Flórida, é isso? Não. O advogado era na Flórida. Advogado na Flórida. Eu vim direto pra cá. Minha irmã morava aqui, hoje ela nem mora mais. E eu continuei pra onde ela foi? Você vai atrás logo. Ela tá em Sacramento, que é a capital da Califórnia, 3 horas aqui. Não quero ir, não. E aqui, pra minha profissão, especialmente, é excelente, porque o Vale do Silício é aqui. Então, é a maior concentração de startup do mundo, e você tem ainda as big techs que também contratam igual a rodo, e com essa nova mudança do mercado que teve o impacto por conta da pandemia também, chove oportunidade. Então, para ser franco, se eu colocar as 2 principais ferramentas que eu trabalho e eu colocar uma no LinkedIn agora, na minha região aqui no meu CEP, né, eu vou achar mais de 100 ofertas. Tem demais. Nossa. É claro que não quer dizer que eu escolho a dedo o que eu quero. Eu ainda passo por um processo de adaptação que, graças a Deus, né? Quando eu tive a primeira carta de trabalho, só chorei, porque não me sentia nem um pouco pronto. Sempre entendendo ser graça de Deus. Deus dizendo assim, ok, Eliezer, começa por aqui. E muito aberto a reiniciar minha carreira, assim. Nunca tive o orgulho de dizer, mas no Brasil eu liderava reuniões, sei lá, treinamento com 200 pessoas. Não, pouco importa. E nesse ponto, Deus trabalhou com a gente nesse sentido, de deixar um pouco do orgulho de lado, entendendo que a gente estava num processo e que, inclusive, poderia dar errado. Porque se o visto desse errado, se a gente não fosse aprovado, a gente ia voltar. Eu nunca quis ficar aqui irregular, não é nem por mim, pra ser franco, é por causa dos meus filhos. Eu não queria que eles fechassem a porta. Aí você imagina, eu trago meus filhos pra cá, eles ficam 3 anos, aprendem inglês, emergem na cultura americana, e agora eu vou dizer pra eles, a gente vai voltar e você nunca mais vem pra cá? Então, não passou. Legal esse pensamento, né? Não passou essa possibilidade. Então, a gente entramos com tudo, gastei uma fortuna com esse processo, mas dá certo, a
gente fica. Dá errado, a gente volta e ponto. E vamos recomeçar do jeito que tiver de recomeçar. E tem dado certo. Tem dado certo. O green card já chegou, o emprego já apareceu. Já, pra mim e pra minha esposa. Minha esposa que é professora no Brasil, aqui ficou difícil pra ela que tá com o inglês um pouquinho pra trás ainda, por conta da rotina de trabalho dela, mas hoje ela trabalha como auxiliar de professora dentro de sala de aula, com crianças, então, graças a Deus, assim, Já tá na profissão dela de novo também. Na profissão dela de novo também. E vocês continuam indo na mesma igreja dos visitantes lá? Não, a gente ficou cerca de 2 anos na igreja brasileira, e eu falei pra minha esposa, é hora de migrar. E eu vou te falar que tem atente nisso também. Então, a gente já deu o spoiler que vocês... Então beleza. Que vocês conheceram a Tente por causa do podcast, do jet lag e tal, mas como que isso aconteceu e como que esses olhos foram se abrindo e entender que Deus tinha colocado vocês aí e as portas que ele abriu e tal, tinham tudo um propósito e a gente... Como caíram as escamas. Exato. Como eu disse, quando eu comecei a ouvir os podcasts do jet lag, eu fui muito tocado, assim, muito tocado. Eu me vi muito nas primeiras entrevistas. E outra coisa que eu digo, o fato de eu ter deixado a cultura brasileira e estar tentando aprender com uma cultura diferente, parece que me deu um senso de urgência. Então eu comecei a olhar para a cultura americana no seguinte sentido: eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu posso ir embora ano que vem. Então eu preciso fazer alguma coisa antes de sair, em relação a envolvimento com pessoas, a, de certa forma, pregar o evangelho para essas pessoas. Por outro lado, eu acho que o afastamento da minha cultura no Brasil, assim, aqui na Califórnia a gente tem muito brasileiro, a gente tem o privilégio de comer comida brasileira quando quer, mas eu tentei desde o início me afastar um pouco, porque afinal a cultura brasileira já era a minha cultura. No início eu cheguei a pensar assim, talvez Deus vai me usar para a comunidade brasileira, porque como tem muitos brasileiros aqui, as igrejas brasileiras, elas têm um amplo trabalho a ser feito, e a gente que não tem família na maioria dos casos, então é um perfil de gente muito carente, de amizade, de relacionamentos. Então ser missionário entre os brasileiros que estão fora do país, me parece um caminho muito bom, muito, muito interessante, né? Que é digno também, né, gente? É um campo também, missionário. sim. Legítimo. Eu já estive nos Estados Unidos pregando numa igreja latina. Pastores eram latinos, os membros eram tudo da América Latina, o culto era em espanhol, e assim, tinham poucos americanos, normalmente porque casaram com algum latino. E era um trabalho frutífero, assim. Precisa, eles estão lá aos montes, né? Precisa? É curioso dizer isso, porque as verdades que eu tenho aprendido com a Tente, eu já sabia. Eu não sei dizer a que ponto. Eu sempre pensei assim, o cristão tem que ser testemunho de Cristo onde ele está. O cristão, ele pode se dar a fazer missões em diferente cultura. O cristão, ele tem que mostrar Cristo através do seu exemplo de vida. Nada era tão novidade, mas eu acho que o modo como isso foi estruturado, o modo como talvez o momento também que eu estava, me atinou pra, opa, peraí, será que eu tô só trabalhando? E aí me mostrou a realidade que eu tinha no Brasil, que era ruim. Eu era um cara ativo ministerialmente, mas infrutífero. Eu era ativo pros crentes dentro da igreja, mas infrutífero em relação a missões, né? E esse ponto foi o ponto que me bateu muito na época. E aí eu falo que a minha mudança de igreja também passa por isso, porque comecei a pensar, bom, Deus me trouxe pra cá. Eu acredito fielmente que as portas foram abertas por Ele, eu não teria nenhuma condição de abrir nenhuma dessas portas sozinho. Será que Deus então me quer com a comunidade brasileira, ou será que eu começo a viver a realidade americana? E nisso, também com a influência dos podcasts de vocês, eu falei com a Mariana, amor, talvez seja a hora da gente pelo menos conhecer uma comunidade americana e aprender com eles. E assim nós fizemos. Então, olha isso. Antes de ir pro Brasil no ano passado, a gente, mesmo em pandemia, comecei a assistir alguns cultos online para ver as igrejas aqui ao redor, e escolhemos uma igreja e comecei a envolver. Alguns constrangimentos no início, lógico, porque nós somos únicos brasileiros na igreja. Olha, que bênção. Olha aí, que legal. Que legal. Nós dois, eu e o Paulinho, a gente já na hora curtiu. Não que a gente tenha problema de você trabalhar com brasileiros, mas é muito mais legal estar dentro da cultura local. Isso aí força, né? Agora não tem jeito, eu preciso me imergir na cultura americana. Então a gente começou. A música, mais uma vez, é uma porta que se abre graças ao bom Deus. É um instrumento que Deus usa para abrir portas. Então eu também comecei já a ajudá-los. Toda igreja precisa de músico, né, cara? Não tem como, vai ser sempre. Músico. Mesmo que tenha um músico, ele tá querendo revezar com alguém, né? Ele precisa. E era o caso aqui mesmo. E aí eu comecei então a trabalhar no Ministério de Música, e aí é natural, né? A gente foi abraçado por eles, assim, uma igreja tradicional brasileira, assim, reformada, a gente sabe que elas estão envelhecendo e diminuindo, e aqui nos Estados Unidos isso é muito verdade. Então eu tô numa igreja presbiteriana e é uma igreja de velhos, né? Então uma igreja que tinha uma relevância muito grande, e hoje ela é uma igreja que tá diminuindo. E quando chega jovens, assim como a gente vê neles uma, sabe, que parece que há um brilho de esperança. Até eu falava com o Gustavo sobre isso esses dias também.
também. Eu vejo que a geração de trás, eles escolheram muito frutos, assim, eles plantaram muito, foi um trabalho duro, mas parece que nesse momento ou há um gap, ou eles estão carentes de gente que pega esse bastão para continuar. E quando a gente chegou na igreja, uma família jovem, com crianças, foi incrível nesse sentido, assim. A gente foi muito abraçado pela igreja, é uma igreja predominantemente de idosos, assim. Eles têm, né, alguns trabalhos infantis excelentes e tudo mais, mas foi resposta para nós e foi resposta para eles. Porque quando eu comecei, por exemplo, no meu trabalho a encarar questões culturais, eu tinha um apoio da igreja para trocar ideia. Então, inúmeras vezes eu mandava mensagem pro meu pastor dizendo: isso aqui é normal? Você acha que isso aqui é demais ou não? É só comigo ou isso é geral, né? Exato. Então, desde questões assim, meu menino se formou ali no Elementary School, que é até o 5º ano. Aí eles têm lá uma festividade que é uma semana no acampamento. Imagina, eu vou saber se isso é ok ou não ok. Então eu vou, pastor, o que o senhor acha disso? Normal, eu posso mandar? O que eu devo instruí-lo? Então, assim, isso começou a me ajudar muito a entender um pouco mais da cultura e te digo mais, assim, é curioso isso. A nossa adaptação enquanto brasileiro com a cultura americana, ela é muito mais fácil do que um país, por exemplo, asiático. Não tem nem dúvida disso. Ainda que eles só comam hambúrguer, a gente tá de boa de comer um hambúrguer também. Essa é a grande verdade. Sim. Passa tranquilo. Mas, por outro lado, se eu ficar só nessa relação, talvez, mais superficial, não adianta, eu não toco o coração de ninguém. E para você entrar um pouco mais, a minha visão brasileira, eu tive que começar a deixar de lado. Então, desde o trato, desde saber a hora de falar, desde a hora de não falar. Dentro da cultura brasileira, você tá super confortável, apesar de ter seus desafios também, mas é outra coisa, cara. Você se relacionar com os locais de outro país, é você se despir do seu orgulho, dos seus conceitos, de muitas coisas pra você entender a visão do outro e você poder se encaixar nela, né? Exato, Paulinho. E outra coisa, às vezes, você não se aceitar ser ofendido, por exemplo. Sim. Teve situação que mas a minha esposa, acho que a gente ficou tão constrangido. Gente, mas será que é preconceito? É xenofobia dela? Mas não era. De verdade, não era. Hoje eu já consigo olhar pra trás, não era. De fato, é uma questão cultural dela, de um pouco mais tradicional nesse sentido. Mas assim, a gente não tem esse termômetro pra poder entender até que ponto ir, até que ponto não ir. Então, por exemplo, posso citar exemplos, por exemplo, no meu trabalho, muito influenciado também pelo que a gente tá aprendendo com os cursos e tudo mais, eu comecei a buscar praticar com mais intenção do que eu fazia no Brasil. Então, se eu identifiquei que lá foi ruim, eu quero mudar isso agora pra amanhã não ter esse mesmo problema. E, ok, a primeira coisa que aconteceu foi que eu comecei a ser reconhecido pelos outros cristãos do trabalho. Então, tem alguns cristãos da empresa que eu trabalho. Meu trabalho hoje ele é 100% presencial, porque eu trabalho pro governo americano. Então... Olha isso. Só green card não basta pra esse goianão, não. Ele quer estar lá dentro do poder. Não quero não. E aí, pra eles, é necessário estritamente que seja presencial. Não dá pra fazer nada isso remoto. Eu achei ruim demais. Mas como é que eu seria relevante pra alguém com trabalho remoto? Mas então, bem mais difícil. Bem mais difícil. Não, olha só. Então, no meu trabalho, primeira coisa, eu comecei a ser reconhecido por outros cristãos. E é curioso, tentei não ser intencional em alguma... Por exemplo, eu já ouvi de gente que coloca a Bíblia, que faz isso muitas claras. Deixa umas pistas claras. Deixa as pistas. Eu não deixei tão claras assim. Mas sempre na conversa, sempre tentando mostrar. E o americano tem muito aquela assim, o que você fez no final de semana? E eles de fato querem parar e escutar. Não é como a gente, olha foi que tudo legal, bem. boa oportunidade. Não assim. Isso, aí eu comecei a dizer, eu fui à igreja, porque eu vou todos os domingos à igreja. Aí você começa a ver, mas você vai todos os domingos à igreja? eu vou todos os domingos à igreja. Porque pros americanos, se tem um dia pra ir na igreja, é Natal e Páscoa, né? Isso. Os que ainda têm alguma cultura cristã são essas duas datas, né? Exato, E aí, então, os outros cristãos começaram a dizer, então você é cristão? Sou. Eu também sou da Batista, ou sou não sei da onde daqui, tudo por aqui. Aí, ok, vamos dar mais passos, então. Então, um dia, uma colega de trabalho, uma senhora, perdeu a mãe. E aí, todo mundo chegava nela, e eu trabalho mais ou menos perto dela, e comecei a observar como é que eles reagiam em relação a dar as condolências pra ela. Eu já me peguei nisso, cara. Como que eu dou os pêsames nessa cultura? O que eu faço? Eu falo, eu abraço, eu seguro na mão. Isso. Eu choro, Mas você fez o essencial, né, Elias? É observar, cara. A gente sempre tem que observar, né? Ficar de olho pra ver como os outros estão reagindo. Mas, Paulinho, eu não queria fazer igual eles estavam fazendo. Eu queria dar um passo a mais. Eu queria a minha chance. Ela tá com o coração quebrantado, gente. Quem sabe agora é a hora, sabe? Não, mas curiosamente, como que eles fazem? Como que eles chegam aí na Califórnia? Que também tem, né? Estados Unidos é gigante. Então tem a cultura, subcultura. Predominantemente a pessoa vai dizer que eu sinto muito e tal, pela sua perca. E ela vai perguntar alguma coisa. Não é só sinto muito e Deus te abençoe.
pessoa e vira as costas. Ele vai perguntar, e ela, como é que ela tava? Como é que foram os últimos dias dela? Ou então vai perguntar, e sua família, como é que reagiu? Alguma conversa curta vai ter. Tá. E aí eu pensei, ok, pode ser o gap, mas eu queria mais do que isso. Aí aquela coisa, né? Não queria ser agressivo. Eu posso também, por outro lado, no momento de dor da pessoa, enfim, deixá-la mais chateada. Não sei o background dela em relação à fé. Porque a gente vive, igual vocês sabem muito bem, né? Se diz muito da Europa pós-cristianizada, né? E aqui também. Então, não basta eles não quererem o envolvimento com o cristianismo, muitos têm aversão. Sim. Por conta de tudo que eles passaram no passado, de promessas, e a fé vai te dar isso, a fé será isso. Então, se gerou uma geração, na minha opinião, de incrédulos. Então, o cara era prometido ter coisas que ele não tinha, então ele fala assim, então, essa mensagem é falsa, né? Que, de certa forma, não deixa de ser verdade isso daí. Então, tentando pisando em ovos com ela. O nome dela é Glória, inclusive. Olha só que nome. Glória. Aí eu pensei, bom, o que eu faço? Vou escrever um bilhetinho pra ela. Que no bilhetinho eu vou ser mais intencional. E assim eu fiz. Escrevi um bilhetinho à mão, né? Assim, ó, Glória. E até porque ninguém faz isso hoje. Você vai mandar um text, você vai mandar um e-mail, mas escrever à mão ninguém faz. Isso já é uma diferença. Escrevi, sinto muito pela sua perda e tal e coisa. E Deus te abençoe. Eu vou orar, eu e minha família vamos orar por você essa noite. Aí, enfim, fui direto com ela. Eu só evitei o presencial, entendendo que talvez fosse constrangê-la, né? Mas fiz essa atitude. E, cara, foi incrível. Foi incrível porque quando ela leu essa mensagem, o que ela fez? Ela me procurou. A gente teve uma excelente conversa sobre isso. Legal. Foi incrível. Evangelismo de pesca. Exato. Eu lembro disso tudo, Gustavo. Joga a isca no meio da conversa e espera ela perguntar de volta. Olha aí, Paulinho. Que gostoso, cara. Isso aconteceu, por exemplo, com o meu antigo chefe. Profissionalismo 100%. Imagina o estereótipo de um americano que trabalha numa grande companhia. Aquele cara que chega, é direto ao assunto, objetivo demais, só fala do que precisa ser falado, não tem meias conversas, direto. Almoça na frente do computador? 5 minutos. E aí eu entrei no ritmo dele também, não tinha jeito. Então, assim, eu não tinha nenhuma abertura com ele, zero abertura. Até um dia que a gente tava lidando no ramo educacional, né, que eu tô mais atuante, e nosso trabalho, olha só, é um trabalho que tenta buscar uma melhor equidade entre as várias culturas que se tem na Califórnia. Então, meu trabalho com a de dados era ajudá-los a montar uma base para explicar, por exemplo, por que a comunidade latina é pior em resultado de notas do que a asiática, por exemplo. Será que é só o aprendizado das matérias em si, ou será que tem algo relacionado ao comportamento, ao viés da cultura? O fato de você ser estrangeiro pesou pra alguma coisa pra essa vaga ou não? Foi só uma coincidência? Não, foi uma coincidência, Mas assim, a minha atuação como analista de dados era para gerar para eles uma coisa que, na minha opinião, é espetacular. Porque eu tô tentando dar que se tem, no fim, os mesmos resultados para uma criança americana ou uma criança que tá vindo do Afeganistão. Então, assim, é uma super ferramenta. E aí, isso eu me vi como cristão, assim, eu nasci para isso. Eu vou ser analista de dados, vou trabalhar aqui com SQL, sei lá o quê, para gerar essa informação para eles. E nessas reuniões sobre esse projeto, por exemplo, eu consegui pegar meu chefe na reta, porque aí, quando ele, assim, de forma muito clara, ele desenhou todo esse projeto. Então, quando ele começou a me explicar por que da motivação dele disso, ele explicava assim, porque me dói o coração ver uma criança assim e eu não poder fazer nada por ela. E eu pensei, esse é meu ponto. E aí eu comecei a falar pra ele, olha, sabe que isso também me pega demais? Porque eu, como meu background cristão, eu entendi isso e isso. Porque Jesus isso. Soltei e voltamos pra falar de SQL. Enfim, graças a Deus, ele me deu excelente abertura, daí ele abriu o coração, me contou da raiz dele, uma raiz católica, mas católico não praticante. Então ele tem ali algo também do cristianismo no coração dele. Isso foi excelente, porque a minha relação com ele mudou a partir desse dia. Ainda com o objetivo, do jeito que ele sempre foi, mas até nas nossas perguntas, o que você fez no final de semana, como todos eles fazem? Fiz um churrasco em casa, sabe? Porque eu amo ter um tempo, que eu tenho com os meus filhos, a gente desliga tudo, fica só em volta da churrasqueira, só um falando da vida do outro. E aí ele começou a me contar essas coisas que ele tinha. Enfim, eu acho o seguinte, o fato de eu ter dado esse passo, deu a ele uma certa liberdade de compartilhar comigo. E vamos ser sinceros, ele não precisava fazer isso, né? Eu sou só mais um dos que ele lidera. Nem americano tem nem a habilidade de saber a hora da piadinha, a hora da coisa séria, eu tenho também. Então, é incrível, assim, e é o meu testemunho. E o americano tem muito, o europeu também tem, mas talvez o americano seja mais forte. A
questão do respeitar o espaço pessoal, né? Essa Exato. coisa de dar esse passo a mais pra entrar numa conversa íntima sobre fé, sobre opiniões e tal, é uma barreira a se quebrar, né? Que não é tão simples. Exato. Paulinho, a gente cuida desse assunto em tudo que faz. As documentações do nosso trabalho, os projetos que são entregues, todos esses, eu tenho que cuidar com os termos que eu uso. Assim, nenhuma chance da gente ser invasivo. Ainda mais porque os documentos que a gente emite são documentos oficiais do governo. Você imagina, eu tô fazendo um dashboard que é público e lá tem algo que puxa para um lado, seria um crime, basicamente. Eles são muito cuidadosos nesse sentido e acho que é reflexo, né, do que a gente tem falado sobre isso também. Mas quando eu vejo, assim, Deus me dando a graça de ser, de certa forma, influente na vida de uma pessoa, que até esses dias eu não conhecia nada nem sobre ela, nem sobre o que ela faz, sobre nada, eu agradeço a Deus, sabe? É um passo de que eu não tô pronto, talvez, eu não tô dizendo que eu estou 100% pronto, é um processo de maturidade que a gente passa. É uma pequena conquista, né, cara? Às vezes pra quem tá no Brasil e tem uma realidade como a de Goiânia, de Minas, né, essa coisa de todo mundo, conversar com todo mundo e tal, ir na casa de todo mundo, o fato de, a gente conquistou recentemente, assim, o fato de a gente ter sido convidado pra ir jantar na casa de uma pessoa que nós conhecemos aqui que não é cristã, isso é uma conquista tão grande pra quem tá fora do país, assim, quem não está, não tem a noção do peso. Entende. Você fala assim, não é possível, não acredito que eu já consegui. Exato. Meu Deus. São pequenas conquistas, mas que têm valor. O dia que eu fui convidado pra ir num casamento de um argentino, foi assim, eu falei, uau, entrei na cultura. O cara me chamou pra ir no casamento dele. O cara não era cristão, não era da minha igreja, era do trabalho e me chamou pra um elemento, né, totalmente separado. Pessoal. Exato. Muito, muito legal, muito gostoso essa descoberta, né? E o lance de ir na casa, assim, como que é na cultura americana? O que você já tem conseguido nesses 4 anos? Você já foi convidado pra ir na casa de um americano? Casa não. Não cristão, não. Das pessoas da igreja, sim. A gente vai várias vezes. E engraçado, né? Só puxando um gancho aqui rapidão. Esses dias mesmo a gente foi num churrasco de um pessoal da igreja, um casal, e eu me vi sendo evangelizado por eles, igualzinho a Tende faz. Ela teve um momento lá que ela... nenhuma formalidade em relação à Bíblia, nada. Só se conhecendo e tudo mais. E em um momento ela parou assim, e como é que vocês se conheceram? Aí a Mariana contou um pouco da nossa história pra ela, e ela falou assim, olha, eu me conheci com ele assim, porque nessa época eu tinha dificuldade de perdoar. E ela pregou sobre perdão no gancho que ela tinha, e eu saí de lá e falei assim pra Mariana, você tá vendo, amor? Ela usou o tempo dela pra mandar a mensagem que ela queria, a gente nem percebeu. Ela pregou sobre perdão pra nós, e eu peguei esse... Olha aí. E o gancho foi o gancho que ela mesmo criou, né? Ela criou. Ela te perguntou sua história, independente do que você falou na sua história. Ela falou, sabe a minha história? Então, a minha história é o seguinte. Ela conheci ele e... Foi exatamente. Ela nem precisou pegar o gancho, ela só pegou a sua atenção. Foi. Só que como você já estava vacinado, você sacou, né, depois. Já saquei na hora e fiquei, achei o máximo, depois. Aprendendo. Mas assim, pros não cristãos, eu não estive, por exemplo, com um almoço em casa, isso ainda não aconteceu. Já tive a oportunidade de almoçar com eles desde café, o restaurante, ok, isso já tem acontecido. E o que já é muito bom, porque óbvio que a formalidade cai nesses ambientes, não tem jeito, ainda que eles mantenham ali uma certa distância, a formalidade diminui bastante, então a gente tem mais abertura. Mas eu anseio, até eu conversava com o Phil sobre isso, né, o Phil tá me abençoando lá de Atlanta, e ele dizia isso pra mim, anseio chamar alguém em casa e falar assim, pois é, a gente pode orar, porque na minha cultura a gente ora antes do almoço, igual o Gustavo fala. Interessante, ele tá falando do Phil, né? Mas acho que nem todo mundo aqui conhece o Phil. O Phil, ele é o diretor da Tent nos Estados Unidos e o Eliezer, ele entrou no nosso programa Go Together, mesmo já estando nos Estados Unidos há 4 anos, tendo visto e já tendo vivido boa parte do choque cultural. E tendo ouvido todos os jet lags, né? O que as pessoas podem achar que é o suficiente, né? Maratonado os jet lags. Ele fez o curso Fé e Trabalho agora nos meses de junho e julho.
julho. Fiz o Go Experience também. Fez o Go Experience, que aliás, nós vamos ter o próximo Go Experience dia 13 de outubro, começa a próxima turma, tá em cima. Então quem ouvir ainda há tempo, pode entrar no site da Tente para se inscrever. E o Eliezer entrou no programa Go Together com o Phil, que além de ser o diretor da Tente nos Estados Unidos, ele é um senhor aposentado, foi missionário e tent maker por muitos anos na América Latina, e eu divido com ele muita coisa. A gente já foi dar treinamento e pregar em vários lugares da América Latina, a gente já se encontrou muito aí nesse mundo e desenvolvemos uma boa amizade, e ele ficou super honrado de poder ser o mentor do Eliezer. Que então legal. Ele assumiu a mentoria de um brasileiro e ele falou assim: mas eu sou americano, você acha que vai dar certo? Eu falei, claro, ele tá dentro da cultura americana. Você vai saber exatamente ajudar ele, isso que a sua igreja vem fazendo, te ajudar a entender a cultura. E isso é o legal do Go Together. A gente procura ou que a pessoa tenha a mesma profissão, ou que já tenha morado, ou que seja daquele país, para que tenha algum elemento bem próprio do mentor, que esse mentor vai te ajudar. Então tem um outro amigo nosso que ele trabalha no ramo do petróleo. A gente vai procurar um mentor para ele que tenha trabalhado nesse ramo, porque ele vai entender as lutas, vai entender os problemas, vai entender as dificuldades. Não, e a honra é toda minha, né? Imagina, eu esperava talvez ser mentoreado por um goiano e tive o privilégio que eu posso fazer as perguntas mais diretas pro Phil, né? Já pode ganhar com essa cultura, né? Fazer as perguntas diretamente, sem ficar rodeando. Sem rodear, exato. Ele sabe a intenção que a gente tem, né? Excelente. Mas como que é a sua relação com ele? Conta um pouquinho como que é andar com um mentor da Tente, assim. As suas conversas, como é que são? Você vai compartilhando o que tá acontecendo, ele vai dizendo mais ou menos como que ele faria? Como que funciona essa mentoria? Eu não tive tantos encontros assim com o Phil, mas ele, óbvio, ele quis entender exatamente aonde eu estou, né? Onde eu me coloco em relação à minha fé, ao meu trabalho e tudo mais, à minha família. Eu tenho no Phil um conselheiro mesmo. Então é poder mandar mensagem pra ele fora de hora e dizer: Phil, o que você acha disso? Isso aqui é agressivo? Isso não é? Posso fazer isso aqui? Então ele se dispôs e essa acho que é a intenção, né, Gustavo? Da gente poder ser direto em relação a qualquer tipo de dúvida. E ter alguém pra caminhar junto. Isso. Porque às vezes você vai ficar pouco tempo, mas no seu caso a chance é que você fique muito tempo. Você já tem um visto permanente, a família já tá se adaptando, então a chance é que você fique muito tempo. E nessa caminhada de muito tempo vai ter momentos mais difíceis no emprego, vai ter momentos mais fáceis, pode ter crise na igreja, você pode começar a discipular uma pessoa, essa pessoa pode dar trabalho, ela pode te fazer perguntas que você não sabe responder, ou ela pode estar te trazendo situações totalmente diferentes, você não sabe avaliar se é da cultura, se não é. Exato. Então ter alguém para caminhar regularmente e que além disso você pode acionar na hora de uma emergência, na hora de uma dúvida, faz toda a diferença. Eu tava outro dia conversando com a Nayara, que já gravamos podcast com ela aqui, que ela mora na Hungria, e ela falou assim: a minha mentora, o mais legal é que a gente ficou amiga. Então para nós brasileiros isso é importante. Isso não é tão importante para alguns tent makers de outras culturas, mas para os tent makers brasileiros é importante você saber que tem um amigo. E a gente tem um mentor que é goiano, de Goiânia, pé rachado, mas eu achei que não ia ornar tão bem, entendeu? Não ia dar tão certo. Não, foi excelente, excelente escolha. Não, e especialmente o Phil, meu mentor, ele é muito experiente, né? E ele agora já me convidou, ele tá, assim como o Gustavo, viajando por esses tempos agora, mas eles vão a Tente, Estados Unidos, tem algumas ações para acontecerem em breve, então eu devo presencialmente ir até ele, e a gente tá mais envolvido aqui, né? Como um ponto deles aqui, inclusive. Caramba. Sensacional. Logo você vai conhecer uma outra família de tent makers que se mudou recentemente para os Estados Unidos e tá morando lá na mesma região que o Phil mora, lá na Geórgia. Logo, só tô esperando passar um tempo, deixa eles terem as experiências dele, darem os seus tropeços. Brasileiros que a gente chama também, eles pra gravar podcast. Foram os primeiros tent makers que saíram da minha igreja local aqui do Brasil. Tem 9 anos que eu falo sobre esse assunto na minha igreja aqui no país. Já vimos tent makers irem e virem, e da minha igrejinha local, essa foi a primeira família, e 2 semanas depois a segunda família foi. Então acho que a gente tá chegando no momento. E a outra família foi pra Portugal, Paulinho. Então logo teremos também, além do Matheus, que eu vou me comprometer publicamente a procurá-lo. Aí, Matheus, aí. Eu tava falando antes da gravação aqui, Matheus, que você procurou ele e ele ainda não deu continuidade à conversa. Mais um que tá na fila aí. O Matheus tem um grande potencial. Ele e a Elo, aqui em Portugal, pra fazerem parte de tudo isso também. Aproveitando que você tá animado, Gustavo, como que as pessoas entram em contato com você agora?
Então, como que elas entram em contato comigo? Pode procurar no perfil Brasil Tente no Instagram. Agora que quando chega lá no perfil Brasil Tente, a gente tem voluntários fixos para responder isso. E se lá no perfil Brasil Tente você disser quero falar com o Gustavo, ou se você disser já moro em outro país e quero entrar nos programas da Tente, aí vai ou a Rebeca ou o PH, eles vão direcionar para que eu dê continuidade na conversa. Legal. A chegada da Rebeca também ajudou bastante. O Eliezer conversou algumas vezes com ela, porque a Rebeca me ajudou a organizar esse fluxo de pessoas que estão chegando. Lá no Instagram tem um link pro WhatsApp da Tente. Quem vai atender é uma outra voluntária, gente boníssima, que é a Mauriceia. E aí pelo Instagram, a Mauriceia me faz... Gustavo, você já falou com tal pessoa? Vamos lá, tem que responder aquele lá. Então, fui criando mecanismos para me ajudar, porque não é pessoal. Claro. É só porque eu acabo aceitando muito mais do que eu dou conta. Então, o ritmo é acelerado, mas Deus tem tido misericórdia de mim, tem tido misericórdia da Tente, tem mandado tent makers, tem mandado voluntários, tem mandado mentores, tem mandado pessoas querendo ir para outros países, e esse ano a gente volta a ter os cursos Go Equipped aqui no Brasil. Então, Paulinho, eu acho que eu já tinha pré-anunciado isso, mas oficialmente teremos no dia 18 de novembro aqui em Brasília o Go Equipped. As inscrições estão abertas. Gente, e 18 de novembro é daqui a 2 meses. Parece que tá longe, mas não. Novembro é daqui a 2 meses. Tá aí. Então, as inscrições estão abertas no site tentebrasil.com.br. Você chega lá. Agora temos também um .com.br para Tente Brasil. Você vai chegar lá no site. Brasil com S, tá, gente? O Tente é... Isso, Tente Brasil em português mudo, mesmo. Mas o Brasil com S.com.br. É tentesbrasil.com.br. Lá você vai ver o Go Equipped. Se você vier pro Go Equipped, você vai ter o privilégio não só de ter alguns professores internacionais, como conhecer o Eliezer, que está na gravação deste podcast. Ele vai? Porque, coincidentemente, ele estará de férias no Brasil na semana, em Goiânia, a 200 km daqui. Caramba, que da hora. Teremos o Eliezer aqui. Então, se você gostou do Eliezer, gostou dessa conversa, quer ouvir em detalhes, você pode vir pro Go Equipped presencial e tomar um cafezinho com ele. Eu forneço o café, Deus fornece a conversa. Muito bom. Excelente. Gente, é aquela, né? O papo é muito gostoso, a gente ficaria aqui. Eu tenho um monte de pergunta, cara, que os Estados Unidos é um país que eu conheço um pouquinho mais, tem muita coisa pra perguntar sobre relacionamentos, mas não cabe tudo no episódio só de jet lag. Eu tenho certeza que o Eliezer tem muita coisa pra contar também, mas eu gostaria de terminar com a última pergunta, que tá virando uma clássica já aqui no jet lag, que é: o que você espera do futuro? Você chegou com essa coisa do curto prazo, foi ficando, tá 4 anos aí. Você se vê morando o resto da vida nos Estados Unidos? Tem algum chamado surgindo por aí, pra frente? O que vocês têm sonhado aí como família? Bom, Paulinho, essa pergunta é ótima, né? É difícil... Essa pergunta é ótima, porque daqui a 10 anos a gente pode chamar você de novo e ver o que deu certo e o que não deu, sabe? Topei já. Porque foi tudo diferente. Porque no que depender de Deus vai ser tudo diferente. Mas a gente quer ouvir o que tava no seu coração nesse momento. Eu tenho muito comigo que o que eu tô fazendo hoje talvez não seja para que Mariana e eu, de certa forma, colha, ou talvez o ministério que a gente tá entrando, a vida que a gente tá tendo, não seja exatamente para nós. É curioso que eu olho para os Estados Unidos como sendo algo para os meus filhos. A gente tá a curto prazo, aí há 2 anos e meio de uma cidadania americana, então nesse momento não convém que eu more fora, né? Obviamente posso sair de férias, mas morar aqui, porque esse passaporte eu acho que é importante. Se tem o passaporte cidadão americano, abrem inúmeras outras oportunidades e outras portas, né? Tem um amigo mesmo que tá no Canadá e ele me dizendo quanto que lá é carente também de evangelho, e ele falou assim: aliás, não convém a gente sair, aguarda o documento chegar, porque depois as possibilidades se abrem muito, né? Então eu entendo que esse é um caminho para curto prazo. Agora, mais do que isso, sinceramente não sei. Eu reiniciei minha carreira, eu acho que enquanto profissional eu tenho alguns steps para dar novamente, né? Sonho com a possibilidade de, por um lado, o trabalho presencial é uma bênção, por outro, o trabalho remoto me daria mais possibilidade de, talvez, eu preciso mudar lá para Atlanta, que seja, né? Vamos pensar assim, ou pro Canadá, ou pro próprio Brasil, mas ser
mais envolvido com a igreja local, ou de certa forma ser mais envolvido com missões, com a liberdade de trabalhar de onde quiser. Então, eu não sei te dizer exatamente qual caminho a gente vai seguir. Eu tô aberto. É o que Deus tem pra nós. Mas o curioso é que, como eu disse, 4 anos atrás, eu planejava a minha vida profissional, achava que é isso que eu precisava. E hoje já entendo que não. Eu já entendo que a minha vida profissional, ela vai girar em torno daquilo que Deus tem pra mim. Hoje é uma bênção dessa forma. Amanhã pode ser que Deus me coloque como missionário em tempo integral, por exemplo. E aí talvez eu usaria a minha profissão como viabilizador disso tudo. Mas tá com Deus. E eu tô disposto. Quando você chega num país novo, você não tem, no início, você não tem documento, você não tem referência, você não tem histórico, você não tem dinheiro, você não fala a língua, você começa a perceber que isso tudo é 100% fundamental, importante, mas sabe que isso tudo passa. Quando você olha pra trás, você pensa, não tinha nada disso e hoje Deus tá me restabelecendo. Então, da forma com que Deus nos guiar, eu confio que do jeito que Ele nos guiar é o jeito que Ele vai nos sustentar. Amém. Muito bom. Eu tenho a agradecer a vocês muito por isso. Eu tenho alguns projetos pra depois dizer pro Gustavo, viu, Gustavo? Em off. Eu acho que a gente, quando a gente falou lá atrás sobre brasileiros, e talvez é o caso de quem tá escutando também, tá num lugar envolvido com a comunidade brasileira, eu enxergo, por exemplo, a comunidade brasileira que tem aqui nos Estados Unidos, um potencial gigante, porque é gente que já está no campo, são cristãos verdadeiros, que às vezes faltam despertar. Falta ativar, né? Falta ativar. Exato. Então, às vezes, você formar um cara que tá no Brasil, ele vai dar um passo muito grande, mas talvez uma pessoa que já tá nessa realidade, independente da forma, ela pode ser o ativamento mais simples e a gente pode, de certa forma, não só lançar isca, mas uma tarrafa inteira e Deus nos trazer uma coisa muito igual grande. A gente faz lá no Araguaia, né? Lá no Araguaia, passa a rede. Não, o Eliezer nem falou da possibilidade, né? Mas eu acho que isso vai acontecer e o futuro dele já está garantido como um coordenador mobilizador da Tente, né, Gustavo? Aí, assim, ele nem passou isso como planos, mas tem o perfil certinho pra isso, né? Tem, e ele já tá andando com o Fio. Eu achei que ia demorar mais, sabe? Pro Fio chamar ele pra alguma coisa, porque o Fio é americano, mas nada. Já tá se envolvendo, já. Benção pura. O Fio é uma benção, muito bom, gente. E eu fico à disposição, se alguém quiser, às vezes, contactar, ou tiver brasileiros aqui na nossa região também que queira se envolver, o que for, né? Eu posso deixar os contatos aí, eu fico à disposição pra ajudar mesmo. Você tem Instagram? Tenho. Você responde por lá, se as pessoas escreverem? Sim, respondo. Então tá linkado no nome do Eliezer, aqui no post em irmãos.com, clica lá no nome dele. Uma leve pontada, uma acidez espanhola que saiu de meu amigo Paulino. Fala qual que é o Instagram, Eliezer, e o link vai estar lá também. É Eliezer Freitas. Eliezer Freitas, tudo junto, sem ponto, sem underline. Eliezer Freitas. No Instagram, fala com o Eliezer lá, vê as fotinhas dele se na prepara Califórnia. pra encontrar com ele, a família aqui em Brasília, em novembro. E quem tiver por aqui pode tomar um café aqui em casa também. A gente tem café, tem chimarrão, tem tudo. Olha, beleza, então. Essa goianada é top. Valeu. Até mais, pessoal. Até mês que vem.